Olá galera, tudo bom? Eu sou Marcos Vale de Física, estamos aqui indo para a nossa segunda aula e a aula de hoje é sobre escalas termométricas. Como transformar uma temperatura que está na escala Celsius em escala Fahrenheit, beleza? Vamos aqui para a nossa aula. Bom, como é que a gente faz para medir temperatura? Gente, para medir temperatura, a gente usa um aparelho chamado de termômetro. Tem aqui, ó, medida de temperatura. Então, para medir a temperatura, a gente usa um aparelho utilizado, chamado, né, de termômetro. Por quê? Porque a medida de temperatura, ela não é precisa. Né? Para você medir temperatura, o seu tato, né, o seu contato, ele não é preciso, ele não marca um valor exato. Né? Ele nos proporciona apenas uma sensação térmica. Por exemplo, você coloca uma mão na água quente e outra mão na água fria, e depois você coloca as duas mãos na água morna, aquela mão que estava na água quente, e você coloca na água morna, ela lhe dá a sensação de frio. Enquanto que a mão que estava na água fria, que você coloca na água morna, lhe dá a sensação de quente. Mas a água morna, ela tem a mesma temperatura para as duas mãos, certo? Só que para uma ela vai parecer fria e para a outra ela vai parecer quente. Então, a sensação de quente e frio, ela é relativa. Bom, para eu graduar uma escala, para eu construir uma escala termométrica, eu preciso de dois pontos, chamados de pontos fixos fundamentais. Quais são esses pontos? O ponto do gelo, eu tenho que definir o ponto do gelo, que é a temperatura em que a água congela, né? E também é chamado de primeiro ponto fixo. Esse ponto do gelo, ele é chamado de primeiro ponto fixo, que é a temperatura em que a água congela ou em que o gelo derrete. E o outro ponto que a gente tem que definir é o ponto de vapor, também chamado de segundo ponto fixo, temperatura em que a água entra em ebulição. Eu tenho aqui o segundo ponto fixo, temperatura em que a água entra em ebulição. Então, para eu construir uma escala termométrica, eu vou precisar desses dois pontos. Eu tenho que definir o primeiro ponto fixo, temperatura em que a água congela, e o segundo ponto fixo, temperatura em que a água entra em ebulição. Então, ó, o primeiro ponto fixo, ó, gelo derretendo, né? Gelo em fusão. Então aqui, lembrando que aqui é o meu primeiro PF, primeiro ponto fixo. E aí, na hora que eu pego o termômetro e coloco em contato com a água em ebulição, ó, veja que o líquido que está aqui dentro, ele sobe, tá vendo? Porque ficou mais quente. Aí eu vou ter aqui em cima o meu segundo ponto fixo, né? Que é a temperatura em que a água entra em ebulição. Então, o primeiro ponto fixo e o segundo ponto fixo. Primeiro ponto fixo, temperatura em que a água congela. Segundo ponto fixo, temperatura em que a água entra em ebulição. Bom, as escalas termométricas, elas utilizam valores aleatórios para ponto fixo, né, chamadas de escalas relativas. A gente tem, por exemplo, a escala Celsius, né, que é a mais utilizada no Brasil, que ela divide a distância entre o primeiro e o segundo ponto fixo em 100 pedaços, né, 100 valores. Esses valores são chamados de 1 grau Celsius. Então a escala Celsius, ela adota para o primeiro ponto fixo 0 e para o segundo ponto fixo 100. Lembrando que a escala Celsius também é chamada de escala centesimal ou ainda de escala centígrada, né, porque é dividida em 100 partes iguais. Quem inventou essa escala foi o astrônomo sueco, né, Celsius Anders, né. Em 1848 teve seu nome adotado para a escala que ele criou. Então você tem aqui escala Fahrenheit e escala Celsius. A escala Celsius, como você pode ver, ó, ela adota para o primeiro ponto fixo 0 e para o segundo ponto fixo 100. Então, que temperatura a água congela na escala Celsius? 0. Que temperatura a água entra em ebulição na escala Celsius? 100. Tá?
Ok? Então a gente tem aqui a escala Celsius adota para o primeiro ponto fixo 0 e para o segundo ponto fixo 100. Isso quer dizer que a água congela a 0 graus Celsius e entra em ebulição a 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit, né, é a escala utilizada nos países de língua inglesa. Né? Ela adota para o primeiro ponto fixo 32 graus Fahrenheit e para o segundo ponto fixo 212. Certo? A escala Fahrenheit ela é dividida em 180 partes iguais, enquanto que a Celsius é dividida em 100 partes iguais. Então, se perguntar assim, a que temperatura a água congela na escala Fahrenheit? 32 graus Fahrenheit. A que temperatura a água entra em ebulição na escala Fahrenheit? 212 graus Fahrenheit. Certo? Então, ó, note que a escala Celsius vai de 0 a 100 e na Fahrenheit de 32 a 212. A escala Celsius é dividida em 100 partes e a Fahrenheit em 180 partes iguais. Bom, como é que eu faço para transformar uma escala na outra? Eu tenho aqui uma formulazinha, ó. A temperatura na escala Celsius dividido por 5, e aí ele vai relacionar, ó. Ele bota aqui 0 relacionado com 32, 100 relacionado com 212. Uma temperatura em Celsius relacionado com uma temperatura em Fahrenheit. Então, a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit de menos 32 sobre 9. Tá? Essas formas aqui de baixo são as mesmas, só que ele vai isolar cada um deles. Vamos então ver um exemplo. Se eu perguntar assim, se eu tiver uma temperatura em Fahrenheit igual a 104 graus Fahrenheit, qual é essa temperatura na escala Celsius? Como é que eu transformo 104 graus Fahrenheit na escala Celsius? E a fórmula é o seguinte, ó, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. O que é que eu vou fazer? Onde tem Fahrenheit, ó, onde tem Fahrenheit, eu vou colocar 104. Onde tem Fahrenheit, eu vou colocar 104. Então vai ficar assim. TC sobre 5 é igual, no lugar de TF, eu coloco 104. Então fica 104 menos 32 dividido por 9. Quanto é 104 menos 32? Aí vamos fazer a continha aqui, né? 104 menos 32, isso aqui é igual a 72. Então vai ficar TC sobre 5 é igual a 72 sobre 9. Quanto é 72 dividido por 9, professor? Dá 8. Então fica 1 aqui embaixo e fica 8 em cima. Aí eu faço produto dos meios igual ao produto dos extremos. TC vezes 1 é TC. Então fica TC, que é igual a 5 vezes 8. Isso aqui vai dar 40 graus Celsius. Então, se você chegar nos Estados Unidos e a temperatura tiver 104 graus Celsius, opa, eu quero corrigir aqui. Na verdade, aqui é Fahrenheit, né? Cento e quatro graus Fahrenheit. Então, se eu tenho 104 graus Fahrenheit, você chegou nos Estados Unidos, desceu no avião, aí está lá o termômetro marcando 104 graus Fahrenheit. Aquilo ali equivale a 40 graus Celsius. Bom, aqui eu tenho um textozinho que fala de um termômetro, depois você dá uma lida, o termômetro clínico, que é aquele usado na farmácia, né? Tem também algumas questões resolvidas, né? Ele bota a temperatura do corpo humano é 36,5 graus Celsius. Quando você transforma, você vai achar 97,7 Fahrenheit.
Perceba que a temperatura do corpo humano é em torno de 100 graus Fahrenheit. Ele bota aqui um outro termômetro, que ele quer saber qual a temperatura que é igual em Celsius e Fahrenheit, né? Aí ele chama cada um de X, Celsius de X e Fahrenheit de X. Ele faz as contas e acha menos 40. Então aqui a gente tem algumas questões resolvidas, que você vai dar uma olhada, ver como é que ele resolve, tá? E aqui eu tenho para você fazer em casa 5 questões, ó. Complete a tabela. 400 Celsius equivale a quantos Fahrenheit? 99,5 Fahrenheit equivale a quantos Celsius? Então você vai completar essa tabela. Tem uma segunda questão, terceira, quarta e quinta. Você responde e me manda somente as respostas, certo? Na segunda-feira ou até segunda-feira para eu poder revistar, ok? Beleza? Tchau, aquele abraço, bom fim de semana.